Vamos ler então, meus irmãos. João capítulo 18, do versículo 15 ao 27. Diz assim a palavra do Senhor. E Simão Pedro e outro discípulo seguiam a Jesus, e este discípulo era conhecido do sumo sacerdote. E entrou com Jesus na sala do sumo sacerdote. E Pedro estava da parte de fora à porta. Saiu então o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, e falou à porteira, levando Pedro para dentro. Então a porteira disse a Pedro: Não és tu também dos discípulos deste homem? Disse ele: Não sou. Ora, estavam ali os servos e os servidores que tinham feito brasas e se aquentavam, porque fazia frio. E com eles estava Pedro, aquentando-se também. E o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. Jesus lhe respondeu: Eu falei abertamente no mundo. Eu sempre ensinei na sinagoga e no templo, onde os judeus sempre se ajuntam, e nada disse em oculto. Para que me perguntas a mim? Pergunta aos que ouviram o que é que lhes ensinei. Eis que eles sabem o que eu lhes tenho dito. E tendo dito isto, um dos servidores que ali estavam deu uma bofetada em Jesus, dizendo: Assim respondes ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus: Se falei mal, dá testemunho do mal. E se bem, por que me feres? E Anás mandou-o amarrado ao sumo sacerdote Caifás, e Simão Pedro estava ali e aquentava-se. Disseram-lhe, pois: Não és também tu um dos seus discípulos? Ele negou e disse: Não sou. E um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro cortara a orelha, disse: Não te vi eu no horto com ele? E Pedro negou outra vez, e logo o galo cantou. Amém, meus irmãos. Vamos orar. Ó Senhor amado, nos perdoe qualquer pecado que houver na nossa alma neste momento, Senhor, em nome de Jesus. Nós desejamos, Senhor, ouvir, Senhor, a sua palavra tão bendita, tão santa, e pedimos, Pai Celestial, que fales conosco, que esse texto ele se torne claro para a nossa alma, ao mesmo tempo que o nosso coração se abra para receber, Senhor, a palavra, por obra e graça do Espírito Santo. Faz isso, Senhor, nos ensina, Senhor, em nome de Jesus, para a sua glória, para o nosso bem em Cristo Jesus. Amém, Senhor. Pode sentar, meus irmãos, pode sentar. Meus irmãos, nós vamos fazer as nossas meditações nesse trecho que eu li com vocês, que vai do versículo 15 ao versículo 27, hoje e no próximo domingo, se Deus quiser. Eu acho que os irmãos notaram que aqui nós temos dois acontecimentos, na verdade, estão ocorrendo ali no mesmo lugar. Primeiro, a presença de Simão Pedro, que vai aqui do versículo 15 ao versículo 18, presença de Simão Pedro e de um outro discípulo, seguindo ali o Senhor Jesus Cristo e assistindo tudo aquilo que estava acontecendo. E Pedro é questionado e ele nega o Senhor Jesus Cristo. Isso vai até o versículo 18. Depois nós temos uma pausa sobre Pedro, e a partir do versículo 19, temos o sumo sacerdote aqui, que no caso era Anás, que começa a interrogar o Senhor Jesus Cristo, e o Senhor Jesus responde a ele. Isso vai até o versículo 24, e no versículo 25 até o 27, mais 3 versículos, volta para falar de Pedro, e aí Pedro nega o Senhor Jesus Cristo mais uma vez, e então o galo canta. Então nós temos aqui o início do trecho fala de Pedro, aí faz uma pausa, mostra o julgamento do Senhor Jesus Cristo por Anás, alguns fatos aqui, depois retorna a Pedro. Né? Então, como é que nós vamos fazer, meus irmãos? Nós vamos hoje falar só de Pedro. Nós vamos estudar aqui a respeito de Pedro. O João faz assim, né? O evangelista ele faz assim uma espécie de suspense, ele trata de Pedro, dá uma parada
É um recurso literário que ele usa, depois ele volta novamente a tratar de Pedro para fazer um certo suspense aqui. Então nós vamos olhar para o caso de Pedro, meus irmãos. E depois, semana que vem, se Deus quiser, nós vamos estudar a partir aqui do versículo 19 até o versículo 24, que é essa parte do julgamento de Jesus por parte de Anás. E aqui nós temos estudado já, nós temos visto, já estudamos desde o primeiro versículo ao versículo 14, que o Senhor Jesus Cristo sai do lugar onde ele faz o último discurso, atravessa o ribeiro de Cedron, vai para o jardim onde ele sabia que Judas iria, ele está se entregando ali para o sacrifício. E aí Judas vai com os soldados romanos, com os policiais do templo, e todos aqueles fatos ali acontecem. Jesus protege os seus discípulos, né? Derruba aqueles soldados com uma palavra dele, mas protege os seus discípulos. Finalmente é preso, e aí o Senhor Jesus Cristo é levado a Anás. Então nós temos aqui do versículo 12 em diante, convido os irmãos a lerem, João nos dizendo assim: então a corte, que são os soldados romanos, o tribuno, que é o capitão desse destacamento romano aqui que foi prender Jesus, eram muitos soldados, né? E os servos dos judeus, que eram os policiais do templo, prenderam Jesus e o amarraram e conduziram-no primeiramente a Anás, por ser sogro de Caifás, que era sumo sacerdote daquele ano. Então, primeiro ele foi ali para o palácio onde morava Anás, que era sogro do Caifás. Já tive a oportunidade de explicar para os irmãos, de conversar com vocês aqui sobre esses dois homens terríveis que eram políticos, eram religiosos e políticos, e que tinham inveja de Jesus, usavam o poder, sentiu Jesus como uma ameaça e decidiram matar Jesus. Então aqui, esse julgamento, na verdade, é totalmente injusto, porque eles já tinham a intenção há muito tempo de matar Jesus. Então tudo isso aqui foi uma artimanha deles para dar assim um sentido de legalidade, de justiça, mas eles já estavam determinados a matar Jesus, né? Então nós temos aqui essa situação, meus irmãos. Então, nesse contexto aí histórico, é que nós temos a negação de Pedro. Mas se vocês forem observar bem, Jesus é levado primeiramente a Anás, e depois lá no versículo 24, depois que Anás conversa com Jesus, tem aquele diálogo ali com Jesus, o versículo 24 diz que Anás mandou amarrado ao sumo sacerdote Caifás. Eu expliquei para vocês que Anás era já um homem mais velho, não é? Extremamente perverso, astuto, ele ficou ali dominando ali o poder por pelo menos 50 anos, tinha sido o sumo sacerdote, mas não era mais o sumo sacerdote oficialmente. Quem era o sumo sacerdote era o genro dele, Caifás, mas ele tinha muito poder, então por isso que o texto chama ele de sumo sacerdote, a Bíblia chama ele em alguns lugares de sumo sacerdote, mesmo sem ser oficialmente, mas o sumo sacerdote de fato era Caifás. Por isso que o texto fala aqui no versículo 24, que Anás mandou amarrado ao sumo sacerdote Caifás. Então, primeiro ele interroga Jesus e depois manda o Senhor Jesus Cristo para Caifás. E é nessa situação aqui que Pedro está lá. Pedro está vendo tudo aquilo acontecer, tem oportunidade de entrar naquele lugar, de observar tudo o que está acontecendo, e Pedro, então, naquele momento, ele começa a ser questionado pelas pessoas, e ele finalmente nega o Senhor Jesus Cristo. E é uma história assim, meus irmãos, muito triste, uma história triste, porque mostra a queda de um crente, de um que vai ser depois tão importante na história da revelação e da igreja do Senhor Jesus Cristo. Mas essa história está aqui para mostrar para nós que um crente e que alguém que amava tanto Jesus como Pedro podia cair dessa maneira, meus irmãos. Então essa história está aqui, registrada, e ela está registrada nos 4 evangelhos. É interessante isso. Os 4 evangelhos falam dessa negação de Pedro. E por que o Senhor Deus colocou isso aqui para nós, irmãos? Ele colocou isso aqui para nós como um exemplo, mas não é um exemplo bom, né? É um exemplo, na verdade, de queda. É um exemplo que é um alerta para nós, porque mostrando para nós que não importa
mesmo nós crentes podemos cair numa situação dessa se nós seguirmos, irmãos, os mesmos erros de Pedro. Nós vamos estudar aqui hoje à noite, com a graça de Deus, que Pedro, ele seguiu aí um caminho que iria inevitavelmente dar nessa queda, nesse problema sério que ele passou aqui. E tanto esse caminho que ele seguiu, como a própria queda dele, é um exemplo para nós, um alerta para nós. Mas graças a Deus que a história não termina aqui, né? Pedro, por exemplo, não é como Judas, que foi dominado por Satanás e não era crente verdadeiramente e traiu mesmo Jesus e finalmente se perdeu, se destruiu, foi para o inferno, não teve salvação. Pedro não, Pedro era um crente. E Pedro, ele teve essa queda, séria queda, que é um alerta para nós, mas ele foi restaurado. Então aqui a Bíblia, ela é um exemplo para nós o quê? É um alerta para nós, ela mostra o caminho da queda, ela mostra a queda em si, mas ela mostra também a restauração. Então, meus irmãos, eu queria lidar com vocês aqui neste assunto, exatamente nesses 3 pontos. Nós vamos estudar essas três verdades hoje aqui, que mostra essa história de Pedro. Primeiro, nós vamos ver o caminho que Pedro seguiu para que ele finalmente caísse. É um caminho da queda. É um caminho que vai dar em coisa ruim, vai dar em problema sério, né? Em segundo lugar, nós vamos estudar a queda em si. Como foi que ela aconteceu, o que ocorreu, que é também um exemplo para nós, um alerta para nós. E, em último lugar, nós vamos estudar a restauração de Pedro, né? O arrependimento de Pedro, e isso é consolador para nós. Então eu queria que vocês mantivessem esses 3 pensamentos na mente: o caminho da queda, a queda e a restauração, tá bom? Então vamos começar a olhar aqui para esse texto nesse sentido, irmãos. Então, quando nós falamos de caminho da queda, nós temos que olhar alguns textos antes desse texto aqui que nós de fato estamos estudando hoje à noite. Eu quero convidar vocês para olharem comigo primeiro João capítulo 13, nós vamos olhar do versículo 33 ao 38, meus irmãos. Observe aí comigo, João capítulo 13, dos versos 33 ao 38. O Senhor Jesus Cristo, ele já tinha denunciado Judas já tinha saído dentre os discípulos, estava só os 11 lá que eram verdadeiramente crentes, né, seguidores do Senhor Jesus Cristo, mas Jesus fala assim para eles: filhinhos, ainda por um pouco estou convosco, vós me buscareis, mas como tenho dito aos judeus, para onde eu vou, não podeis ir agora, eu vos digo também agora, né? Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós, uns aos outros, vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então, aqui o Senhor Jesus está falando agora só com os 11, que são realmente filhinhos e são realmente dele. E ele diz assim: filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Ele já está para morrer. Aí o que ele está dizendo? Vocês vão me buscar, mas como eu disse para os judeus, eu já tinha dito para os judeus um tempo antes, para onde eu vou vocês não vão poder ir agora, vocês não podem ir para a cruz comigo, vocês não podem ainda me acompanhar nesse momento, vocês não vão me ver por um tempo. Eu digo também para vocês agora isso, que eu já tinha dito lá para os judeus. E aí ele recomendou o amor, né? Amem uns aos outros, sirvam uns aos outros. Em outras palavras, ele estava dizendo assim: olha, tenham paciência, vocês vão ficar sem me ver, mas esperem o cumprimento dos propósitos de meu Pai e amem. Então a mensagem sempre do Senhor Jesus Cristo: esperem em Deus, confiem em Deus, esperem no que Deus está fazendo, através de mim. Eu sou o Redentor, eu sou o Salvador, e vocês são chamados para esperar, para confiar e para amar. É isso que vocês têm que fazer. E aí o Senhor, ali Pedro, sempre o afoito Pedro, né? Ele diz assim: Senhor, versículo 36, vamos ler aí. Senhor, para onde vais? Jesus lhe respondeu: para onde eu vou, não pode seguir-me agora, mas depois me seguirás. Jesus está dizendo: Pedro, agora não poderás me seguir. Então, espera,
né? Espera, Pedro. E aí Pedro, impaciente como sempre, disse-lhe Pedro: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a minha vida. Então Pedro, ele não estava, desde aqui, vocês observem bem, isso é uma coisa que eu quero chamar muita atenção dos irmãos, ele não estava agindo de acordo com a palavra de Jesus, de acordo com as orientações do Mestre Jesus. Ele queria, como que dizer que Jesus estava errado, e que ele não estava entendendo os caminhos de Jesus, a orientação de Jesus. Ele estava dizendo: não, Senhor, por que eu não entendo isso, eu não aceito isso, eu estou pronto a dar a minha vida por ti. É claro que ele estava sentindo que Jesus estava falando de sua morte, que Jesus estava falando de que uma coisa ruim ia acontecer com ele, e que ele então diz assim: olha, eu não vou te deixar, eu não vou te abandonar, eu vou com o Senhor até a morte. Veja que Jesus tinha dito: você não vai comigo, então confia em mim, confia na minha palavra, confia no meu Pai. O trabalho de vocês é confiar e amar, né? Mas Pedro diz: não, eu vou até a morte com o Senhor, mesmo sem confiar na sua palavra, mesmo sem esperar na sua palavra, mesmo contrariando a sua palavra, eu morro por ti, Senhor. O que é isso, irmãos? É autoconfiança, é confiar em si mesmo, é confiar nos seus recursos, é confiar no seu poder e não esperar no Senhor. Esse é um ponto muito importante aqui. Aqui é o início do problema de Pedro. E quando Pedro diz isso para o Senhor, imediatamente o Senhor Jesus, que sabe todas as coisas, conhece todas as coisas, sabe o que ia acontecer com Pedro nesse caminho, e na verdade isso também estava decretado pelo próprio Pai Celestial, pelo próprio Deus, para o ensino de Pedro e para o ensino de todos nós. O Senhor Jesus Cristo dá um alerta para Pedro, mostrando para ele como ele está errado na sua autoconfiança, como ele não conhece a si mesmo, como ele está dizendo assim: eu morro por ti, e Jesus vai dizer: não morre não, não morre, Pedro. Na verdade vai acontecer algo muito diferente, Pedro. O que é que vai acontecer? Versículo 38, respondeu-lhe Jesus: tu darás a tua vida por mim? Na verdade, e esse na verdade aqui, meus irmãos, é na verdade assim, Jesus está dizendo: amém, amém. Eu vou te dizer agora uma coisa que a minha palavra não volta atrás, a minha palavra ela vai se cumprir. Pedro, eu te digo que não cantará o galo enquanto não me tiveres negado 3 vezes. 3 vezes. O Senhor Jesus diz para Pedro: Pedro, tu estás muito enganado. Tu achas que tu tem poder e coragem, mas quando chegar o momento de testar tua coragem, tu vais ceder e vais me negar 3 vezes. E antes que o galo cante nesta madrugada, tu terás me negado 3 vezes, Pedro. Sabe o que Pedro disse, meus irmãos? Aqui João não registra para nós, mas olha o que Pedro disse. Isso está aqui em Mateus capítulo 26, versículo 31. Vamos olhar agora para Mateus. Mateus capítulo 26, versículo 31, diz assim a Sagrada Escritura. Mateus capítulo 26, versículo 31. Então Jesus lhes disse: todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para Galileia. Mas Pedro respondendo disse: ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Disse-lhe Jesus: em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Disse-lhe Pedro: ainda, aqui é a resposta de Pedro, hein? Jesus tinha dado o alerta para ele, o amém, amém dele, a palavra dele. E olha o que Pedro diz. Pedro insiste na fé em si mesmo e não na fé na palavra de Jesus, e não ouve o alerta de Jesus. E aí Pedro diz no versículo 35, disse-lhe Pedro: ainda que me seja mister morrer contigo, não te negarei.
E não só Pedro, e todos os discípulos disseram mesmo. Depois nós sabemos que fugiram, que estavam amedrontados, mas especialmente Pedro, meus irmãos, o mais falante deles, né? Ele disse: ainda que eu tenha que morrer, não te negarei. O que é isso, irmãos? O que é isso? Quando o Senhor Jesus Cristo diz para Pedro, vamos voltar lá para João, quando diz para eles: olha, vocês vão ficar um tempo sem me ver, Pedro diz: não, Senhor, não aceito isso, eu estou disposto a morrer por ti. Quando o Senhor Jesus Cristo diz para ele: Pedro, tu não vais morrer, tu vais me negar, ele diz: não, Senhor, se eu tiver que morrer, eu morro, mas eu não te negarei. O que ele está fazendo aqui, irmãos? Por duas vezes, ele está contradizendo a palavra do Senhor Jesus Cristo. Ele não está pondo a sua confiança, a sua esperança na palavra de Jesus Cristo. E por outro lado, quando ele faz isso, ele está com autoconfiança, ele está confiando em si mesmo, no seu poder, nos seus recursos. E também, ele não está agindo pela sabedoria de Jesus. Porque essas coisas, quando você não confia na palavra de Jesus, quando você não espera nele, não depende dele, você não está agindo com sabedoria. Você está confiando em si mesmo e imediatamente você está sendo imprudente. Você está sendo insensato. Você está sendo tolo. É isso que a Bíblia diz, por exemplo, Provérbios. Quando nós lemos Provérbios, o tempo todo a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Mas você quer ser tolo? Não confie no Senhor, não tema o Senhor, não espere no Senhor. Confie em si mesmo. Não se estribe no seu próprio entendimento, não se estribe no seu próprio conhecimento, não se estribe na sua própria força. Meus irmãos, eu quero chamar a atenção de vocês que aqui está o problema de Pedro. Mas vamos agora olhar para o capítulo 18 já, momentos antes desse episódio da negação de Pedro. Jesus ainda está sendo ali preso pelos soldados, e o Senhor Jesus Cristo, ele age com muita prudência, né? Quando nós olhamos o capítulo 18, versículo 6, quando pois lhes disse: sou eu, vocês lembram, né? Que Jesus se apresentou e ele disse: sou eu. O que aconteceu? Recuaram e caiu por terra. Aí Jesus tornou a perguntar: quem buscais? Eles disseram: Jesus Nazareno. E ele disse: sou eu. E o que o Senhor Jesus Cristo diz no versículo 8? Jesus diz assim: já vos disse que sou eu. E aí ele diz algo que é muito importante para o nosso entendimento do que aconteceu com Pedro. Ele diz assim: se pois me buscais a mim, deixais ir a estes, para que se cumprisse a palavra que tinha dito: dos que me deste, nenhum deles eu perdi. O Senhor Jesus Cristo está protegendo os seus discípulos. Lembra? Nós já estudamos isso aqui. O Senhor Jesus Cristo sabe que os discípulos ainda não estão preparados, eles ainda não têm conhecimento da verdade suficiente, e eles ainda não estão preparados na fé e na coragem deles. Sim, eles amam Jesus, eles creem em Jesus, mas ainda são imaturos no conhecimento e na fé. E eles ainda não estão preparados para serem presos. Nem era o momento para eles sofrerem assim. Depois Pedro foi preso, depois Pedro morreu pelo Senhor Jesus de fato. Jesus vai dizer isso no final do Evangelho de João, que como ele vai morrer glorificando a Deus, mas ele ainda não estava pronto para essa prova tão grande. Não estava pronto. Jesus sabia disso. Jesus protegeu fisicamente Pedro e os outros discípulos para protegê-los espiritualmente. Jesus os livra da prisão naquele momento. Jesus pacifica a situação. Jesus ia se entregar. Jesus não quer a guerra. Jesus vai vencer pela cruz. Jesus tinha que morrer na cruz. Mas aí o que Pedro faz? Vocês sabem o que Pedro faz, né? Aí Pedro, mais uma vez, o que ele faz? No versículo 10. Isso é ato contínuo. Então, é uma ação que acontece em seguida ao que Jesus acaba de dizer. Diz assim no versículo 10: então Simão Pedro, que tinha a espada, desembanhou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha, e o nome do servo era Malco. Mais uma vez, Pedro está ali diante de Jesus,
Pedro vê Jesus derrubar o soldado de uma vez com uma palavra. Pedro ouve Jesus dizer: deixem eles ir, não prendam eles, deixem eles ir, prendam a mim, mas deixem eles ir, deixem Pedro ir, deixem João ir, deixem Filipe ir embora, deixem os discípulos ir embora. Mas Pedro diz: não, eu não vou aceitar isso que Jesus está dizendo, não. Eu vou salvar, eu vou livrar o meu amado Salvador, o meu amado Mestre Jesus Cristo. Então ele puxa da espada, ele não espera em Jesus, ele não entende nada do que está acontecendo, ele não compreende ainda que o caminho é o caminho da cruz, que o reino viria pela cruz. Ele quer livrar Jesus pela espada, e toma a espada, fere um dos soldados ali, que era, como diz o texto aqui, um servo do sumo sacerdote. Ele age mais uma vez, irmãos. De que maneira? Não confia no Senhor Jesus, não confia na palavra de Jesus, não depende dos recursos de Cristo, não age com sabedoria, porque ele confia em si, no que ele pode fazer pela sua força, pela sua espada, e ele age imprudentemente. Aquilo ali podia ter sido uma tragédia, os soldados podiam ter reagido, matado todos eles ali. Ele não pensa nada disso, ele age totalmente de forma insensata, imprudente, porque ele não está confiando em Jesus. Ele não entende que não é pelas armas, não é pela violência, não é pela força humana, mas é por Deus, pela sua palavra, por seu Espírito. Não vai acontecer nada pelos recursos humanos, mas pelo poder de Deus. Pedro, nisso, irmãos, e esse é um ponto muito importante, eu quero avançar um pouquinho mais e lhes dizer isso agora. Pedro não conhece a sua fraqueza, porque Pedro está tão ensimesmado, tão autoconfiante, e não está ouvindo a palavra de Jesus. Jesus disse: olha, tu vais me negar, Pedro. Jesus diz agora: deixem eles irem. Com isso, Jesus está apontando a fraqueza de Pedro e de todos eles, irmãos. Jesus está dizendo assim: eles são fracos. Pedro, tu pensas que tu é forte, mas tu és fraco. Na hora da decisão, que a tua força for realmente testada, meus irmãos, vocês estão sentados aí nessa cadeira, essa cadeira sustenta vocês, né? Quando vocês sentaram, vocês confiaram nela, né? Então, elas são preparadas para sustentar o peso de vocês. Então, a força, a capacidade que um ser humano tem, ela é testada na hora da aflição, da angústia, da prova. O que Jesus está dizendo para Pedro é o seguinte: Pedro, tu não és forte como tu pensas que és. Tu és fraco, Pedro. Mas Pedro está dizendo: não, Senhor, eu sou forte. Né? Eu posso, eu não vou negar, eu vou até a morte por ti, eu morro, Senhor Jesus. Jesus está dizendo: não, Pedro, não conheces a tua fraqueza. Irmãos, um homem que não espera no Senhor Jesus, um homem que confia na sua força, um homem que não age pela palavra de Jesus, mas age pelas suas ideias, é um homem insensato. E é insensato porque não conhece a sua debilidade, a sua fraqueza, e que na hora da necessidade ele vai cair. Deixa eu dizer uma coisa: no momento que nós nos sentimos muito fortes em nós mesmos, mas não no Senhor, nós estamos prestes a cair, irmãos, prestes a cair. Nós vamos cair. Então eu queria que vocês guardassem esse alerta e aplicassem na sua vida. No momento que você deixa de ler sua Bíblia, deixa de meditar e começa a agir confiando em si, você não olha para Cristo, você não olha para a cruz, você não depende de Deus, da sua graça, você quer fazer as coisas por você mesmo, pode ter certeza, você vai cair. E vou lhe dizer mais: se você é um servo de Deus verdadeiro como Pedro era um servo de Deus, veja que Jesus não fez isso com Judas. Deus não fez isso com Judas. Judas foi embora até morrer. Né? Mas se eu e você, nós somos servos verdadeiros, Deus vai nos jogar no chão para nos humilhar,
para nos dar uma lição, para nos ensinar que nós somos fracos, para que nós deixemos nosso orgulho. Todo aquele que começa a exaltar vai cair mesmo. Então você tome isso como alerta para a sua vida. Porque qual é o caminho de Pedro? O caminho de Pedro é o caminho da autoconfiança, da insensatez, do desconhecimento da própria fraqueza. E ele vai descobrir que ele é fraco da maneira mais terrível possível. E é interessante que Pedro, naquele momento em que ele está desconhecendo a sua fraqueza, agindo por impulso, por orgulho, totalmente imprudente, ele corta a orelha de um soldado. Mas mais adiante um pouquinho, quando ele não está mais por uma forte emoção, quando ele começa a olhar em volta e perceber o que está acontecendo, e então ele vai negar Jesus diante de uma frágil mulher, de uma moça, que pergunta para ele: tu és um dos seguidores dele? Irmãos, esse é o caminho de Pedro. Agora, vamos olhar aqui o caminho da queda, né? Vamos olhar aqui agora a queda em si. Como foi que a queda aconteceu? Nós temos então o capítulo 18, versículo 15 em diante. Vamos ver como João nos conta a negação de Pedro. Diz assim: e Simão Pedro outro discípulo seguiam a Jesus, e este discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus na sala do sumo sacerdote. Então, esse sumo sacerdote aqui é Anás, chamado sumo sacerdote, apesar de não ser oficialmente sumo sacerdote. Já expliquei isso porque ele tinha um poder muito grande e ele era considerado assim um sumo sacerdote, mesmo sem sê-lo oficialmente. Agora vejam, nós temos aqui que Simão Pedro e outro discípulo seguiam a Jesus. Aí tem um debate. Quem era esse outro discípulo? Porque João, ele não diz quem é. Ele diz assim só, né? Simão Pedro e outro discípulo seguiam a Jesus. Alguns vão dizer assim: não dá para nós afirmarmos que era o próprio João. E é verdade, irmão, não dá para afirmar com 100% de certeza que era o próprio João aqui, esse outro discípulo. Ainda tem a dificuldade desse outro discípulo ser conhecido do sumo sacerdote, né? Ou seja, era alguém que, tão conhecido que era, que inclusive ele entrou com Jesus na sala do sumo sacerdote. Então, tem ali, né, o portão onde ficava essa moça, essa porteira, e que dava acesso a um pátio, né? Então, esse discípulo aqui, que não é citado o nome dele, ele era tão conhecido dessa porteira que ele entrou imediatamente sem nenhum problema. Pedro não pôde entrar, mas ele entrou imediatamente, e ele estava ali então nesse palácio, no pátio desse palácio, e devia ali ter algum acesso à sala onde ficou Jesus, ficou Anás, e Jesus foi ali questionado e tudo. Enfim, tem essa dificuldade, né, de um discípulo de Jesus ser assim, tão íntimo, tão amigo, conhecido, enfim, do sumo sacerdote, meus irmãos. E de fato é uma dificuldade. Mas eu penso que seja o próprio João, né? Por que eu penso isso? Porque esse modo de João falar, meus irmãos, discípulo, não se apresentar assim claramente, mas vai aparecer outras vezes no Evangelho, né? Então, ainda que isso assim não é tão importante, né? Mas acredito que seja João. Mas, enfim, Simão Pedro e o outro discípulo seguiu a Jesus, e este discípulo era conhecido do sumo sacerdote, e ele entra com Jesus na sala do sumo sacerdote. E aí no versículo 16 diz: e Pedro estava da parte de fora à porta, né? Então você está entendendo, Pedro está lá fora, à porta, não entra, porque ele não é conhecido, mas o outro discípulo é conhecido, e vamos entender que seja João, e João então entra. E ele saiu então, o outro discípulo que era conhecido do sumo sacerdote, falou à porteira, diz o versículo 16, levando Pedro para dentro. Então bastou uma palavra deste discípulo
que acredito que seja João, e Pedro teve acesso ali ao pátio, né, a parte interna já daquele palácio. Mas, irmãos, vamos olhar como aconteceu a tentação e a queda de Pedro segundo os outros evangelhos, tá bom? Eu vou convidar vocês a abrirem comigo a sua Bíblia em Mateus capítulo 26, versículo 69. Vamos, por favor, vamos fazer uma leitura ainda que breve, mas é bom nós lermos os 3 relatos dos outros evangelistas, né? Para nós termos uma visão geral de como as coisas aconteceram. Depois nós vamos voltar para João, já tendo essas outras imagens dos outros evangelistas. Vamos ver aqui o versículo 69 do capítulo 26, que diz assim: Ora, Pedro estava assentado fora no pátio, e aproximando-se dele uma criada, disse: Tu também estavas com Jesus o Galileu. Mas ele negou diante de todos, dizendo: Não sei o que dizes. E saindo para o vestíbulo, outra criada o viu, e disse ao que ali estavam: Este também estava com Jesus o Nazareno. E ele negou outra vez com juramento: Não conheço tal homem. E daí a pouco, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: Verdadeiramente também tu és deles, pois a tua fala te denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar, dizendo: Não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. E lembrou-se Pedro das palavras de Jesus, que lhe dissera: Antes que o galo cante 3 vezes, me negarás. E saindo dali chorou amargamente. Irmãos, observem que tem um progresso na queda de Pedro. Vocês percebem? Primeiro, para a primeira mulher, para a primeira criada, que diz aqui no versículo 21, ela diz assim, no versículo 69, perdão, ela diz: Tu também estavas com Jesus. Ele nega diante de todos, dizendo: Não sei o que dizes. Mas em seguida, ele sai para o vestíbulo e outra criada o vê e diz a ele: Este também estava com Jesus o Nazareno. E ele negou outra vez, só que aí ele piora. Ele nega com juramento. Juramento. Nós estamos estudando aqui sobre o juramento. Vocês sabem que vocês estão aprendendo aqui na escola dominical que isso é muito sério, porque jurar é chamar Deus como testemunha, e ele jura. Então primeiro ele nega, agora ele piora na queda, ele vai caindo mais, o pecado dele vai se agravando, ele jura, porque sempre é assim, irmão, sempre é assim. Depois, o texto diz, no versículo 74, então versículo 73, que aproximando-se os que ali estavam, disseram: Verdadeiramente tu és, a tua fala te denuncia. Não, a tua forma de falar, o teu sotaque te denuncia. Então ele começou a praguejar e a jurar. Então aumentou mais ainda, começou já a praguejar. Começou a novamente jurar, dizendo: Não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou: Eu não sei quem ele é. Vamos ver agora Marcos, capítulo 14, versículo 66. Marcos, capítulo 14, versículo 66. Diz assim a palavra do Senhor: Estando Pedro embaixo no átrio, chegou uma das criadas do sumo sacerdote, vendo a Pedro que se estava aquentando, olhou para ele e disse: Tu também estavas com Jesus de Nazareno. Mas ele negou, dizendo: Não conheço, nem sei o que dizes. E saiu fora ao alpendre, e o galo cantou. E a criada, vendo outra vez, começou a dizer aos que ali estavam: Este é um dos tais. Mas ele o negou outra vez, e pouco depois, os que ali estavam disseram outra vez a Pedro: Verdadeiramente tu és um deles, porque és também Galileu, e a tua fala é semelhante. Ele começou a praguejar e a jurar: Não conheço este homem de quem falais. Mais uma vez nós vimos a piora, né? Segundo o relato de Marcos. E o galo cantou segunda vez, e Pedro lembrou-se da palavra que Jesus lhe tinha dito: Antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. E pensando nisto, chorou. Aqui é uma informação que Marcos nos dá, que na verdade a profecia era antes que o galo cante
2 vezes. Mas por que os outros falam uma vez? É porque era aquele canto, né? Quando completasse as 3 negações, aquele canto, na verdade, ali que era importante, porque ali a profecia tinha se cumprido. Por isso que os outros dizem uma vez, mas na verdade, o que aconteceu mesmo ali era 2 vezes o galo cantou, né? Então ele negou, ouviu o primeiro canto, continuou negando, e aí então o galo cantou a segunda vez. Vamos ver agora, meus irmãos, Lucas, capítulo 22, versículo 54. Lucas, capítulo 22, versículo 54. Então, prendendo-o, o levaram e o puseram em casa do sumo sacerdote, e Pedro seguia-o de longe. E havendo-se acendido fogo no meio do pátio, estando todos sentados, assentou-se Pedro entre eles. E como certa criada, vendo-o estar sentado ao fogo, pusesse os olhos nele. Né? Nós temos informação aqui de Lucas, ela ficou analisando Pedro, ela olhou para ele, pôs os olhos nele ali. E disse, este também estava com ele. Porém, ele negou, dizendo, mulher, não o conheço. E um pouco depois, vendo o outro, disse, tu és também deles. Mas Pedro disse, homem, não sou. E passada quase 1 hora, mais uma informação aqui, né? Então o tempo foi passando e Pedro ali naquela situação. Vocês imaginem, o medo dele ia crescendo. Um já tinha dito, outro já tinha dito. E o medo de Pedro vai crescendo, de ser denunciado. Ele está morto de medo ali. Outro afirma dizendo, também este verdadeiramente estava com ele, pois também é Galileu. E Pedro disse, homem, não sei o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. E virando-se o Senhor, temos essa informação aqui só em Lucas, que o Senhor Jesus se virou, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe havia dito, antes que o galo cante, hoje me negarás 3 vezes. Irmãos, vamos voltar para João. Os irmãos devem ter percebido que existem certas diferenças nos relatos dos evangelistas, mas essas diferenças não são contradições, mas são modos de contar ali aqueles acontecimentos, enfatizando uma pessoa, enfatizando outra pessoa, não há contradição nenhuma, certo? E agora nós vamos ver aqui como João relata. Todos os evangelistas dizem que Pedro negou Jesus 3 vezes. Todos os evangelistas falam dessa fogueira. Então, é uma coisa que ficou bem viva esse acontecimento que ocorreu com Pedro. E diz aqui, voltando para João 18, a partir do versículo 15, Simão Pedro e outro discípulo seguiam a Jesus, e este discípulo era conhecido do sumo sacerdote, e entrou com Jesus na sala do sumo sacerdote, e Pedro estava da parte de fora da porta. Saiu então o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, falou à porteira, levando Pedro para dentro. Então a porteira disse a Pedro, não és tu também o discípulo deste homem? Disse ele, não sou. Ora, estavam ali os servos e os servidores que tinham feito brasas e se aquentavam, né? Então fizeram ali o fogo, estava muito frio, e eles estavam se aquentavam, e porque fazia frio, e com eles estava Pedro aquentando-se também. Aí vamos agora para o versículo 25. E Simão Pedro estava ali, aquentava-se. Então João volta a lembrar, né, daquele fogo e do fato de que Pedro está ali, se aquentando com eles. Disseram-lhe, pois, não és também tu um dos seus discípulos? Ele negou e disse, não sou. Já tinha negado a primeira vez, nega a segunda vez. E aí, uma informação que os outros evangelistas não dão, mas que João dá. E um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro cortara a orelha, disse, não te vi eu no horto com ele. Essa informação é importante. O que está acontecendo com Pedro, irmãos? Pedro, ele vai na sede dos inimigos de Jesus. Pedro está na casa, onde ali naquela casa, ali naquele palácio, não era qualquer casinha,
era o palácio do homem mais influente dentre os judeus naquela época, Anás. Pedro está no palácio de Anás. Próximo ali também está a morada de Caifás, que era o sumo sacerdote naquele ano, de fato. Ele está diante do maior poder político-religioso dos judeus. E ele sabe, ele já tinha entendido, ele tinha compreensão, ele tinha estado com Jesus Cristo na hora da prisão de Jesus. Ele viu o destacamento. E agora ele está vendo o que ocorre diante dos seus olhos. Ele sabe que essas autoridades, as maiores autoridades judaicas, estão contra o Senhor Jesus Cristo, prontas para matar Jesus, e ele está na casa deles. Ali naquela casa estão soldados, pessoas, servidores, empregados, e essas pessoas começam a reconhecer Pedro, começam a dizer assim: tu estavas lá também, a tua fala te denuncia. Quando ele então vê aquela situação, ele está naquele ambiente, ele está ali, ele é posto inclusive por João, ele fica à porta primeiro, mas depois João o põe para dentro. E ele se vê então naquela casa, naquele ambiente em que não há amigos, há inimigos, e Jesus está sendo julgado. Ali, Pedro percebe a sua fraqueza. Ali ele percebe que ele não tem coragem. Quando ele vê o poder político-religioso, os inimigos diante dele, odiando o seu mestre, Pedro fraqueja. E na pergunta de uma frágil mulher, estava diante de um soldado, ele já nega o Senhor Jesus, já diz assim: eu não conheço. Mas o medo dele vai piorando, e a fraqueza dele vai se tornando mais evidente. E ele então, primeiro pergunta um, depois pergunta outro, e ele vai sendo então ali, o medo vai aumentando, ele fica então apavorado de ser descoberto finalmente e de ter o mesmo destino do próprio Mestre Jesus. E aí João nos destaca, e não é à toa que ele destaca isso, porque um dos servos, versículo 26, um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro cortara a orelha, esse servo do sumo sacerdote, vocês lembram o que tinha dito aqui no versículo 10, né? Que Simão Pedro tinha a espada, desembanhou-a, feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha. O servo era Malco. E ele encontra lá no meio dos inimigos um outro servo do sumo sacerdote que era parente de Malco, irmãos, de quem ele tinha há pouco tempo cortado a orelha, ferido. E que, inclusive, estava lá, estava presente no lugar, foi também com aquele destacamento prendeu o Senhor Jesus Cristo. E este homem, eu quero que vocês imaginem este quadro, e se ponham agora um pouco, na situação de Pedro. Pedro não está entre amigos, Pedro está entre inimigos, e Pedro agora, esse parente daquele que ele tinha ferido, chega para ele e pergunta: eu não te vi no horto com ele? Veja que ele nem afirma, ele pergunta: eu não te vi lá. Você sabe, você vê alguém assim, você não tem absoluta certeza, mas você começa a reconhecer aquela pessoa. Não eras tu que estava lá? Não eras tu que cortou a orelha de Malco? Eu não te vi lá? Irmãos, Pedro ficou apavorado. Apavorado. Cadê a coragem? Pedro não sabia que era covarde.
Pedro não sabia que era fraco. Ele conheceu na hora da prova, ele conheceu na experiência, ele conheceu no momento em que ele teve que se colocar diante do Mestre Jesus, contrário àqueles inimigos. E ele então diz, versículo 27, negou outra vez, negou mais uma vez, 3 vezes ele diz, eu não conheço. Eu não conheço. Ele chega a jurar. Nós observamos aqui um progresso no pecado, nós observamos o medo tomando conta dele, nós observamos ele aprendendo da pior maneira possível que ele era um fraco, covarde, que o poder humano dele não era nada diante daquele desafio. Naquele momento ele descobre, eu não posso, eu não tenho essa coragem de morrer por Jesus, que eu pensava que eu tinha. Eu não tenho essa força e essa coragem humana de morrer por Jesus. Diante de uma empregada, eu já neguei Jesus. Diante de uma mulher frágil, eu já neguei Jesus. E diante desse servo, que é parente do que eu cortei a orelha, aí acabou para mim. Eu estou amedrontado, eu estou apavorado. E ele mente, e ele perjura, e ele quer, em outras palavras, ele quer agradar os inimigos, para se livrar, para salvar sua vida. Ele fica do lado dos inimigos de Jesus. E, irmãos, um detalhe muito importante. Vocês lembram que quando ele negou Jesus aqui para esse parente de Malco, o que diz o versículo 24? Anás mandou amarrado ao sumo sacerdote Caifás. Então, enquanto ele estava aqui negando, Jesus está lá sendo julgado por Caifás. Ou pelo menos sendo levado. Jesus Cristo, ele está passando esse momento terrível, sozinho, no meio de um monte de inimigos. Pedro, ele pode ver o Senhor Jesus Cristo. Ele tem, de alguma maneira, ele pode observar tudo o que está acontecendo, mas ele não se põe do lado de Jesus. Ele não confessa Jesus. Ele não confessa Jesus, ele nega Jesus, ele mente, porque ele está com medo, ele está apavorado, e ele fica do lado dos inimigos de Jesus. É isso. Deixa eu falar uma coisa para os irmãos. Nada, absolutamente nada que nós fazemos, irmãos, em termos de cristianismo autêntico, guardem isso, é pelo poder do homem. Não faz. Nós somos justificados em Cristo, não por nós. Nós somos santificados em Cristo, não por nós. Pelo poder do seu Espírito, não por nós. E esse mundo aí, eu vi muita gente falando em perseguição esses dias. A maioria dessa gente que fala em perseguição esses dias aí não sabe o que é perseguição. Não tem nem ideia. Na hora de que viesse mesmo uma perseguição, a maioria dessa gente que fala em perseguição ia negar, ia retroceder, porque não tem ideia do que é perseguição. Deixa eu falar uma coisa para vocês. É impossível ficar firme em Cristo pelo poder do homem. É impossível dar testemunho diante de autoridades, diante de homens poderosos, dar um testemunho verdadeiro, corajoso, pelo poder do homem. É impossível. Se Pedro não conseguiu, você acha que nós podemos conseguir isso? Vocês lembram o que aconteceu depois que Pedro foi cheio do Espírito Santo em Atos 2? Vocês lembram disso? Pedro se tornou o quê? Ousado, corajoso, e aí não temia mais a autoridade, e ele estava pronto para ser preso. Mas só depois
Aqui, irmãos, quando Pedro está confiando na sua força, na sua capacidade, ele descobriu que não dá, que na hora da prova nós vamos ceder, nós vamos negar. Deixa eu lhe falar uma coisa, o nosso trabalho, do início ao fim, é pelo poder de Deus, é pela graça de Deus. Vou repetir, nós somos justificados pela graça, nós somos santificados pela graça, e nós daremos testemunho a esse mundo e estaremos dispostos até a morrer por Jesus, também pela graça, não é por nós. Nós somos frágeis, meus irmãos, nós somos fracos. O que aconteceu com Pedro? Pedro não confiou no Senhor, confiou em si. Pedro agiu insensatamente, não pela sabedoria de Deus. Pedro estava achando que era forte. Mas então, na hora da prova, como ele não estava dependendo do Senhor, mas da sua força, ele caiu. Ele agiu insensatamente. Naquele momento, ele descobriu que ele era fraco. Ele descobriu que ele não era forte como ele pensava. Que lembra quando Jesus tinha dito para ele: tu vais me negar. Jesus tinha razão. Que quando Jesus falou lá no horto, lá no jardim, deixem eles irem, Jesus tinha razão. Jesus sabia que Pedro não estava preparado. Lembra que a Bíblia diz: não tentarás ao Senhor teu Deus. E aqui tem também uma lição: não se ponha em situação em que você ainda não está preparado para enfrentar. Ande um passo de cada vez. Cresça na graça do Senhor e espere sempre no Senhor. Mas nunca confie em si mesmo. Nunca seja insensato como Pedro foi. Irmãos, o caminho de Pedro é esse. Pedro confiou em si e Pedro caiu, descobriu a sua fraqueza. E é incrível que a queda dele, como toda queda, vai piorando. Ele chegou a jurar. Ele chegou a jurar, meus irmãos, que ele não conhecia Jesus. Ele mentiu em nome de Deus. Ele pecou terrivelmente contra o nome do Senhor. Ele mentiu, irmãos, mentiu. Não podemos sustentar a verdade do Evangelho, não podemos sustentar Cristo, não podemos sustentar a verdade que o mundo odeia. Não podemos, irmãos, a não ser pelo poder do Espírito Santo. Mas deixa eu lhes falar uma coisa, né? Graças a Deus a história não acaba aqui, porque o que é que nós lemos no versículo 27? E Pedro negou outra vez, e logo o galo cantou. Todos os evangelistas falam desse canto do galo. Vocês já notaram? Bora voltar de novo e ler os outros? Vamos ver o que diz Lucas 22. Vamos ver o que diz. Vamos ver o Lucas somente, tá bom? Lucas 22, 60. Olha o que diz o Lucas. Lucas 22, 60. Diz assim a palavra do Senhor. E Pedro disse: homem, 22, 60. Tá? E Pedro disse: homem, não sei o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, ainda estava falando, irmãos, cantou o galo. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro. E Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe havia dito: antes que o galo cante hoje, me negarás 3 vezes. Nós temos 3 coisas aqui. Primeiro, ele ainda está falando, aí canta o galo. E por que esse canto do galo é tão importante, meus irmãos? Porque o Senhor Jesus tinha dito que antes que esse dito galo cantasse, Pedro teria negado Jesus 3 vezes. Então, na hora que ele está negando o Senhor Jesus Cristo, o galo canta. E Pedro ouve o canto do galo. E aquele canto do galo o faz lembrar. Naquele momento ele lembra da palavra de Jesus. Estão entendendo? E o que acontece imediatamente, meus irmãos, quando o galo canta? Só Lucas nos informa disso,
que virando-se o Senhor, olhou para Pedro. Então, naquele momento, Pedro está ali acabando de negar Jesus, canta o galo, e Jesus olha para Pedro. E Pedro olha para Jesus. E Pedro, aquele olhar de Jesus. Assim, meus irmãos, Pedro sente: eu pequei. Eu pequei. E aí, diz a palavra, ele lembrou-se, canto do galo, o olhar de Jesus, fez Pedro lembrar-se da palavra de Jesus, da palavra do Senhor, como havia dito antes que o galo cante, me negarás 3 vezes. O que significa? Naquele momento, Pedro entendeu que Jesus estava certo. O que Jesus falou se cumpriu. O que a palavra de Jesus disse se cumpriu. Naquele momento, Pedro entendeu que Jesus já tinha dito que ele era fraco e que ele estava agindo insensatamente, que ele era imprudente. Naquele momento, Pedro olhou para a palavra, e aqui o ponto muito importante, ele lembrou-se da palavra do Senhor pela primeira vez, e esse é um ponto importante, irmãos. Pela primeira vez, Pedro leva a sério a palavra de Jesus. Vocês estão entendendo isso? Porque quando Jesus disse lá, ainda antes do discurso, no início do discurso, quando Judas já tinha ido embora, vocês vão ficar um tempo sem me ver, ele diz: não, Senhor, eu vou até o fim contigo, eu morro por ti. Jesus diz: não, Pedro, tu vais me negar. Pedro diz: não, Senhor, eu não te negarei. Quando o Senhor Jesus Cristo diz lá no horto, no jardim, deixem eles irem, como que dizendo, eles são frágeis, Pedro diz: não aceito, pega a espada e fere mal. O ponto aqui que eu queria que vocês guardassem muito bem é que o tempo todo Pedro ele está desafiando a palavra de Jesus e confiando em si mesmo, mas nesse momento, finalmente, meus irmãos, Pedro se lembra. E lembrando-se, depois de aquilo que aconteceu, ele tendo caído terrivelmente, ele lembra da palavra do Senhor. O canto do galo realmente acontece como Jesus tinha dito. E Jesus olha para ele como que dizendo: é isso, Pedro. Pecaste, como eu disse. E Pedro se lembra disso, meus irmãos. Leva a sério a palavra de Jesus. Cai em si. Cai em si. Percebe a verdade da palavra e o seu auto-engano. Percebe a sua fraqueza. E o que acontece imediatamente, versículo 62? E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Em arrependimento profundo. Pedro se arrependeu profundamente, irmãos. Caiu, mas foi levado ao arrependimento pela palavra de Jesus, pelo olhar de Jesus, pelo canto do galo que confirmou a palavra do Senhor Jesus Cristo. Porque é sempre assim que acontece. Nós não deixamos nossos pecados, nós não retornamos, nós não nos arrependemos enquanto nós estamos fechando o coração, fechando os ouvidos para a palavra do Senhor Jesus Cristo. Não fazemos isso, meus irmãos. Mas tem uma outra coisa aqui que eu queria ler com vocês agora em João novamente. Abra sua Bíblia lá no capítulo 21 de João, versículo 15, meus irmãos. E veja que quando o Senhor Jesus Cristo, já ressurreto dentre os mortos, ele opera ali uma pesca maravilhosa. Pedro, quando chegar lá eu vou poder expor esse texto, né? Mas Pedro, ele diz aqui no versículo 2 do capítulo 21, ele diz assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, filho de Zebedeu, e outros 2 de seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Pedro ainda está um tanto, possivelmente desanimado, e ele diz: vou pescar.
E ali o Senhor Jesus se revela a eles, e eles têm uma pesca maravilhosa, né? Porque tinham passado uma noite, como o texto diz aqui, no versículo 4, e sendo já amanhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhe, pois, Jesus, filhos, tendes alguma coisa para comer? Não. Lance a rede ali, e aí eles pescam maravilhosamente, meus irmãos. E aí, depois eles estão ali, fizeram a refeição, comeram daqueles peixes com pão, versículo 13, mas aí então, versículo 15 diz assim, e depois de terem jantado, disse Jesus a Simão, Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que a estes? E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe, apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe a segunda vez, Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe, apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe a terceira vez, Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por ter lhe dito a terceira vez, amas-me? E disse-lhe, Senhor, tu sabes de tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe, apacenta as minhas ovelhas. Na verdade, eu te digo que quando eras moço, cingias a ti mesmo e andavas por onde querias, mas quando já fores velho, estenderás as tuas mãos e outros te cingirás e te levarás para onde tu não querias. 3 vezes Pedro negou. 3 vezes Pedro confessou que amava o Senhor. Aqui Pedro estava sendo restaurado. O Senhor tinha dito lá no capítulo 13, lembra, irmãos? Esperem em mim e amem uns aos outros. E aqui, irmãos, esse é o grande questão. Pedro tinha que aprender a esperar no Senhor, a amar os seus irmãos, a fazer o bem, a apacentar as ovelhas. E Pedro recebe uma outra profecia. Ele não mais negaria Cristo. Não haveria mais canto de galo condenando Pedro. Mas o que iria acontecer com Pedro? Pedro que tinha dito lá, pelo seu poder, pela sua força, Senhor, eu morro por ti, mas que negou Jesus diante de uma frágil mulher. Jesus profetiza e diz agora, quando eras moço, te cingias a ti mesmo e ias para onde quisesses, mas quando fores velhos, estenderás as tuas mãos e outro te cingirá. E te levará para onde tu não queiras, ou seja, para a morte. E João explica no versículo 19, e disse isto significando com que morte havia ele de glorificar a Deus. E dito isto, disse-lhe, segue-me. Aquele Pedro que perjurou, que negou Jesus, que percebeu a sua fragilidade humana e diante de uma frágil mulher, negou o Senhor Jesus Cristo e desonrou o nome de Deus. Jesus disse para ele agora, Pedro, vai chegar um momento que tu vais morrer por mim e com a tua morte glorificarás a Deus. Não perjurarás, mas glorificarás o nome do Senhor, o nome de Deus. Pedro foi restaurado, meus irmãos. Pedro se arrependeu e foi restaurado. E na restauração de Pedro, ele entendeu que ele era fraco, mas que a graça de Deus era suficiente para lhe dar poder, coragem, para que ele apacentasse as ovelhas do Senhor. E ele entendeu, experimentou e vivenciou isso até a morte. Pedro morreu por Jesus. O que essa história nos mostra então, meus irmãos? Que um crente, quando ele não ouve a palavra de Jesus e começa a confiar no seu próprio poder, ele está prestes a cair. E Deus vai permitir que ele caia, para que ele aprenda que tudo é pela graça, tudo é pelo Senhor, pelo seu poder. Eu quero encerrar hoje à noite deixando para os irmãos, rapidamente, 6 conselhos, só para vocês meditarem e saírem daqui pensando. Primeiro conselho, meus irmãos, que é uma obviedade, né? Uma coisa tão clara que está aqui nesse relato da queda de Pedro. Irmãos, não confiemos em nós, não confie em você mesmo.
A palavra de Deus está nos alertando aqui bem claramente, olha, você é fraco. Em si mesmo você é fraco. Não confie em si. Você deve estar alerta quanto à palavra de Deus, que mostra as suas fraquezas. O tempo todo a Bíblia está dizendo: o homem é fraco, o homem não tem poder, nada pelo homem. E, portanto, meus irmãos, nós devemos confiar em Cristo. Nós devemos olhar para Cristo. Nós devemos ouvir a palavra de Cristo. Segundo conselho, meus irmãos, não se exponha ao que você ainda não está preparado. Quando o Senhor Jesus Cristo disse: deixem ir estes, e Jesus então procurou proteger os discípulos, mas Pedro, cheio de coragem humana, se colocou numa situação que ele ainda não estava preparado. Cuidado. Um dos princípios de sabedoria bíblica é o seguinte: se você tem uma fraqueza, se você tem uma debilidade, afaste-se da fonte do perigo, né? Quando eu digo afaste-se, não procure. Se você for tentado sem procurar, confie na graça de Deus, olhe para Cristo e vença pelo poder da graça de Cristo, mas não tente a Deus. Não procure se expor em situações e circunstâncias que você sabe que são fonte de tentação para a sua alma. Tome cuidado com isso. O terceiro conselho que eu quero lhe dar, meu irmão: confie em Cristo para vencer. Confie em Cristo. Irmãos, nós temos que entender que por Cristo, pelo poder do seu Espírito, e nós temos esse poder à nossa disposição. Não confie em você, mas confie no Senhor Jesus Cristo. Se levante e diga: eu vou obedecer e eu vou enfrentar as tentações pelo poder do Senhor Jesus Cristo. E um outro conselho junto a esse é: não deixe o pecado progredir. Preste bem atenção, se você já caiu, lembre que a queda de Pedro foi crescendo, foi piorando, e ele chegou a perjurar. Não deixe que o pecado progrida, porque é isso que o pecado faz, meus irmãos. Ele começa pequenino, como tudo de ruim começa pequeno, e se não for enfrentado, não for abandonado, vai piorando cada vez mais. Um quarto conselho, irmãos: seja corajoso, mas seja corajoso em Cristo. Seja ousado, mas seja ousado em Cristo. A sua coragem não vem de você confiar nos seus recursos, mas vem de você confiar em Cristo, no seu poder, na sua graça, no seu Espírito. Nós temos um mundo que nos odeia e que nós temos que testemunhar diante dele, mas a nossa coragem vem da fé no Senhor Jesus Cristo. Não faça como Pedro, que confiou em si, mas tenha coragem em Cristo. Quinto conselho, irmão, e aqui é um conselho de restauração. Se alguém entre nós aqui, em algum sentido, se identifica com Pedro na sua queda, no seu pecado, se arrependa, irmão. Se arrependa. Olhe para Cristo. Lembre da palavra de Cristo, que traz a verdade de que aquele que se arrepende é perdoado. Confesse seu pecado, é perdoado e é restaurado. Se arrependa. Olhe para a cruz. Se Pedro foi perdoado, se Davi foi perdoado, lembra que Davi também pecou gravemente. Não há pecado. Se um Paulo foi resgatado, não há pecado que não possa ser lavado pelo sangue de Jesus Cristo. Guarde isso no seu coração. Existe restauração, existe livramento no sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E um último conselho que eu quero lhes dar, meu querido irmão e irmã: se exponha à palavra de Deus. Qual foi o erro essencial de Pedro? Pedro não ouviu a palavra de Jesus. Ele só foi ouvir quando ele ouviu o galo cantar. Ele percebeu o olhar de Jesus. Não deixe para você ouvir a palavra só quando o mal já estiver acontecendo. Não deixe isso acontecer. Se você não ouvir a palavra e confiar em si mesmo, Deus vai, como um pai amoroso, lhe dar umas chicotadas. E essa chicotada lhe derrubar no chão para você deixar de ser orgulhoso. Mas não faça, não deixe isso acontecer. Não sofra dessa maneira. Não busque para si um sofrimento
que vai causar dor e vai causar dor a pessoas que lhe amam, porque uma queda sempre, irmãos, o pecado faz mal a crente e a não crente. O pecado faz mal para todo mundo. Então ouça a palavra de Jesus, se expõe à palavra de Jesus. Irmãos, é por isso que nós estamos aqui todos os domingos. Todos os domingos, guarde o dia do Senhor, ouça a palavra, venha de manhã, venha à noite, leia a sua Bíblia todo dia, se exponha à palavra de Deus, porque a palavra é um alerta, a palavra mostra que nós somos fracos antes de nós conhecermos a fraqueza pela experiência, terrível experiência. A palavra nos aponta para Cristo antes de nós percebamos pela terrível experiência que só Cristo pode nos sustentar. Então, fique firme e ouça continuamente a palavra de Jesus. Amém. Deus nos abençoe. Vamos orar, meus irmãos. Vamos pedir que o Senhor nos conduza. Senhor nosso Deus, muito obrigado, porque nós podemos, hoje à noite, Senhor, meditar na terrível experiência de Pedro. E que ela seja para nós um alerta do caminho da queda, um alerta da queda em si, mas também um consolo, se já tivermos caído, nós possamos lembrar que Pedro chorou, Pedro se arrependeu, e que nós também nos arrependamos, Senhor. Eu creio que todos nós aqui precisamos nos arrepender, em algum sentido, e que façamos isso hoje à noite, que nos levantemos e que possamos olhar para Jesus, para o Senhor, e nos expor e seguir a sua palavra e sermos sábios no Senhor Jesus, pelo poder do seu Espírito, da sua graça. Oramos, Senhor, nos abençoe e abençoe a nossa igreja no Senhor Jesus. Amém.